Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Corinthians se prepara para a volta do Brasileirão deste domingo às 19 horas contra o RB Bragantino. Vamos acompanhar as últimas informações. Ontem, ao Gazeta Esportiva, viu que Alexandre Silvestre marcou presença num evento com diversos ex-jogadores. Hoje, o Silver volta para a nossa conversa com a entrevista de um grande ídolo alvinegro. Boa noite, Silver. Com quem que você conversou ontem? Marcelinho Carioca, no lançamento da plataforma digital Legends Academy, a academia das lendas do futebol. São vários jogadores e jogadoras, como a Milene Domingues e a Formiga, que fizeram história no futebol feminino. São ex-atletas que ministram cursos sobre futebol à distância, através de uma plataforma digital, uma ideia inovadora, bacana. Dá para aprender futebol à distância, dá para ter um contato até mais próximo virtualmente com o ídolo. E nesse evento eu conversei com diversos ex-craques, grandes atletas, ícones da história do futebol brasileiro. Um deles, o Marcelinho Carioca, pé de anjo, um dos maiores e mais vencedores jogadores da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O assunto foi Corinthians, mas obviamente respingou no Palmeiras, eliminado no Mundial de Clubes. Então teremos Coringão com uma pitadinha de palestra, como diria o saudoso Roberto Avalone, que está no céu vendo a gente no Mesa, no Gazeta Esportiva. E o Marcelinho Carioca tirou um sarro do rival, mas também não alisou para o Corinthians não. Vamos conferir. Nós, corintianos, vibramos demais, porque por mais que a gente brinque em tudo, porque existe a gozação, a brincadeira. Eu não entendi a ironia. Por que você está feliz? Porque o Palmeiras perdeu pro Chelsea, era tudo que os corintianos, tudo que a gente queria, mano. Porque Mas o Corinthians vai ganhar o quê, cara? O Corinthians é zoar o outro. É zoar o outro. Você não consegue vislumbrar algo melhor no futuro próximo, recente do Corinthians? Cara, Silvestre, se tiver uma administração séria e profissional, eu lembro que o Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, ele falou assim, não pense em títulos, nós vamos fazer o business plan quando ganhar o físico financeiro. E aí, durante 2 anos não ganharam os títulos, mas pagaram todas as trabalhistas, pagaram todas as dívidas. Agora, o Corinthians ele tem que entender, primeiro as pessoas que trabalham, que estão lá dentro, entender o tamanho desse clube, a dimensão desse clube. Não prevalecer os interesses pessoais, o interesse da nação, que são quase 40 milhões de corintianos. Então a coisa está bem grave, bem séria, e eu não deslumbro nenhum título agora não. Mas eu acho que dá para ganhar a Copa do Brasil, mata-mata, dia 30 agora. Algumas rodadinhas depois do retorno do Campeonato Brasileiro, no final do mês tem o jogo contra o Palmeiras, 8ª de final, ida, né, o Química Arena, mas antes o Campeonato Brasileiro, já no domingo o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino. O Marcelinho citou aí a questão financeira, administrativa do Corinthians, que é um verdadeiro caos. O Corinthians até ontem não havia pago o salário CLT, nem dos jogadores, nem dos funcionários do clube, que necessitam muito mais dessa grana. São trabalhadores bem mais humildes do que os jogadores, que também merecem o dinheiro, o respeito, o pagamento. Será que pagou? Eu volto no final do Gazeta Esportiva daqui a pouco para dar essa informação para vocês. Oh, meu Deus, Silvestre. Tá bom, então aguarda aí que a gente vai falar bastante de Corinthians, não só com o Silvestre, como vocês também. Vão pensando aí que vocês vão falar de Corinthians, hein? Eu quero saber de vocês essa fala do Marcelinho Carioca, Garrafa. Séria, direta, você concorda? O Corinthians tem sérios problemas e o próprio Garro disse ao microfone do Silvestre da Neoquímica Arena que os problemas políticos e, claro, consequentemente financeiros, atrapalham o desempenho do time dentro de campo. Isso é inevitável, não tem jeito. Imagina um ambiente como vai ficar no CT, se jogadores receberem os seus merecidos salários e os trabalhadores não receberem. A coisa fica muito ruim, né? Todo mundo tem que receber. Então o Corinthians, o presidente Osmar Stabile, que está lá de forma interina, está com muitos problemas e
vai ter que rebolar aí, vai ter que dançar um tango para a coisa poder fluir, porque não tem como, Chico. Quem trabalha de graça é relógio. É verdade. Isso é verdade. E olhe lá, hein, tem que colocar bateria em alguns. É verdade. Eu tenho uns que tem que trocar bateria. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o Corinthians hoje, ele, na verdade, são dois Corinthians, né? Um que vai para campo, que está com o salário bem pago, tudo certinho, tudo em dia, uma imagem ou outra lá atrasada, né? O direito de imagem atrasado, mas está tudo pago, está tudo direitinho. Até o Memphis Depay recebeu os 5 milhões que ele estava reivindicando que ele tinha direito. Agora, no clube, a confusão permanece, né? Esse atraso de salários aí é muito triste, principalmente para funcionários que estão lá há anos, né? E que dependem do dinheiro para sobreviver, né? Agora, do Memphis, o Silvestre daqui a pouco vai voltar, até onde a gente tem conhecimento, ele não recebeu também tudo que era devido. Recebeu, uma parte, né? Recebeu uma parte e a premiação do Paulista ainda não pingou, Chico. Ou seja, é uma confusão danada. A premiação do Paulista não pingou, mas os 5 milhões que ele tinha direito pingaram. Quer dizer, aí são outros 500, né? Ou se pingou uma parte para ele, mas pingou. Entendeu? Agora lá na Mas parte o problema é ser só para ele, né, Chico? Porque daí os outros ali, né, não receberam do ainda. ambiente. E outra os coisa, funcionários do clube, como é que fica? E o europeu não está acostumado com essa cultura aqui, porque aqui parece que se normalizou o fato de, não, você ganha muito bem, então você recebe o que está na carteira, e aí a gente vai pagando daqui 30, 60 dias. O europeu não é assim. Então, vamos ver como é que o Memphis vai se comportar e conviver com esse tipo de problema que não deveria existir na maioria dos clubes de futebol brasileiro, mas realmente existe. E para vocês, só respondendo a pergunta ali que o Silvestre fez para o Marcelinho, o Corinthians briga por algum título esse ano? Dá para vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Briga, né? Briga. Sempre briga por um título, né? Copa do Brasil, não sei, porque de cara pega o Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians é uma Se não briga pela Copa do Brasil, o brasileiro, o Corinthians não briga pelo título, Chico. O Corinthians briga, no meu entendimento, todo respeito a você, ele briga por uma vaga na Libertadores, dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que isso ainda é palpável. A distância dele hoje, já para o líder Flamengo, já é uma distância grande. E se tem algo que o Corinthians pode acrescentar do Campeonato Paulista que vocês já ganharam, o Corinthians já ganhou um título esse ano em cima do próprio Palmeiras, é a Copa do Brasil. Em termos de título, por ser uma Copa, o Corinthians, pela tradição, até pelo time que tem, pode tentar beliscar a Copa do Brasil. O brasileiro, não. O Palmeiras, a gente sabe como está jogando, né? Que acabou de sair do Campeonato Mundial e deu para a gente ver os defeitos e as virtudes. Agora, o Corinthians, com essa parada, a gente não sabe nada. A gente precisa descobrir que tática que vai ser usada, qual é o esquema mais apropriado para encaixar as peças, né? Isso aí é um problema do Dorival, mas a gente não sabe como é que está funcionando essa coisa dos treinos, né? Então, quer dizer, fica difícil você apontar um favorito nessa disputa da Copa do Brasil. Hoje, o favorito é o Palmeiras, que pelo menos a gente sabe como está jogando, e não está jogando mal, porque tem um time pronto, né? Apesar do fracasso aí na Copa, né? Tem um time pronto. Vamos ver. O Alexandre Silvestre, para falar sobre Corinthians, porque ele deixou uma pergunta no ar, né, Silver? Então traz pra gente que história é essa de salários atrasados no Timão? Pagou ou não pagou, hein? Pagou uma parte, agora à tarde. O pagamento era para ter sido feito até ontem. Eu estou falando de salário CLT para funcionários do Corinthians que têm carteira assinada, que trabalham sob o regime da CLT para o Corinthians, e isso impacta também no salário do jogador. O jogador recebe uma parte de imagem, uma parte bônus e uma parte salário na carteira. Então, o salário da carteira de trabalho estava atrasado, Corinthians com dificuldade de fluxo de caixa, como podemos imaginar, né, deve para um monte de gente, a dívida exorbitante e com problemas também para pagar os funcionários. Pagou os funcionários agora à tarde. A tendência é que, se não hoje à noite, até amanhã, esse pedaço do rendimento do jogador de futebol que joga pelo Corinthians, que esses caras, que os jogadores recebam amanhã a parte deles. Repetindo, o direito de imagem é um valor muito superior para os jogadores do que eles recebem na carteira de trabalho. Mas os funcionários, pelo menos de acordo com a minha fonte lá de dentro, receberam agora no
final do dia. E eu me despeço de vocês com imagens aqui da Praça Charles Miller, o homem que trouxe a bola e as regras de futebol para o Brasil, as regras do futebol. Futebol que no início dos tempos aqui no nosso país era amador, não podia pagar salário para jogador, tanto que o Clube Atlético Paulistano, que era uma grande força nos anos 30, quando o futebol se profissionalizou, tirou o time de campo e daí nasceu o São Paulo Futebol Clube. Mas respondendo à sua pergunta, os funcionários do Corinthians, os jogadores ainda não, mas pelo menos os funcionários receberam agora há pouco o salário deles, querida Marina. Um beijo. Praça Charles Miller. Silver, obrigada pelas informações. Eu adoro que o Silvestre sempre dá aquela pitadinha de história, né? É sempre bom saber um pouquinho mais. Dá tempo de comentar um pouquinho aqui ainda, né, diretor? Dá tempo, vamos comentar um pouco aqui. Acho que o importante, né, Marina, Chique, você em casa, é que se não deu para pagar todo mundo, começou a pagar por quem realmente merecia, num primeiro momento, receber em relação aos atletas, né? Repito, todo mundo tem o direito de se receber, mas o atleta tem uma condição muito melhor, tal, ali. Uma necessidade muito maior, os funcionários ali do dia a dia, pessoal de rouparia, portaria, pessoal que trabalha na cozinha. Então, pelo menos, já que não pagou todo mundo, que começou a priorizar por esse pessoal aí, que o Corinthians consiga acertar desse pessoal e também dos jogadores que assinaram contrato, são atletas profissionais e tem que receber o que de direito é devido, né, Chico? Nesse aspecto, o Osmar Stabile está fazendo um bom trabalho. Apesar de interino, né? Caiu no colo dele a presidência do Corinthians, eu pensei que ele não fosse dar conta, para dizer a verdade para você. Mas, na medida do possível, a gente pode observar que ele tem tomado algumas decisões importantes, algumas prioridades. E a prioridade dele é pagar. Né? A palavra pagar está na cabeça dele. Está tentando pagar, fazer acordos com empresários que estão cobrando o Corinthians, fazer acordo com credores, fazer acordo Assumiu o Corinthians como uma mangueira, tentando apagar incêndio. Exatamente. Se o incêndio é grande, a mangueira nem sempre vai conseguir apagar tudo. Vejam como como o Augusto Melo deixou o Corinthians. Ele falou que tinha deixado dinheiro no caixa. Como ele estava vivendo em Nárnia, né? Estava em Nárnia, porque não tinha dinheiro para fazer nada daquilo que ele disse que fazia, né? E agora ele está com choque de realidade. Vamos ver agora a votação, que vai ser em agosto, né? Do impeachment. E daí para frente, quem sabe o Corinthians entre nos eixos. Pois é, né, minha gente? Você acredita que o programa já acabou? Foi Já? muito rápido, gente. O Corinthians atrasou os salários dos jogadores do clube, que deveriam ter sido pagos até a última segunda-feira. Outros funcionários também não receberam na data correta, mas o Timão acertou a pendência nesta terça-feira. Enfrentando dificuldades financeiras, o Corinthians tentou nos últimos dias antecipar receitas para honrar o compromisso com os colaboradores, mas não teve sucesso. Alguns dos recursos que o clube buscou já tinham sido antecipados. A expectativa da diretoria alvinegra é de que o problema seja resolvido em breve. Ainda nesta terça-feira, o Timão planeja acertar os pagamentos pendentes. Os jogadores do time profissional masculino estão de folga nesta terça. Na última segunda, o presidente interino do clube, Osmar Stabile, já tinha avisado o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, de que os salários poderiam atrasar. Além dos salários, o Corinthians enfrenta dificuldades para honrar outros compromissos, como pagamentos a fornecedores e premiações dos atletas. O elenco masculino, por exemplo, ainda não recebeu bônus pelo título do Campeonato Paulista. Após um mês sem atuar, a equipe profissional masculina volta a campo neste domingo, diante do RB Bragantino, às 19 horas na Neoquímica Arena, na retomada do Campeonato Brasileiro.